bastidores no Vasco pegam fogo e vazou informação sobre Samir no Vasco. Vamos falar sobre essa situação, vou trazer detalhes também de outros jogadores que foram oferecidos ao Cruz Maltino. E Rodrigo Caetano acertado, irá retornar a São Januário. Vamos falar muito sobre Vasco e Palmeiras, quinta-feira, 7h30 da noite. E eu vou trazer informações que a equipe do Palmeiras pode vir quebrada contra o Vasco. E claro, premiação do melhor lateral do Campeonato Carioca, a defesa menos vazada e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa terça-feira no primeiro boletim de notícias do dia. Lembrando que hoje temos 4 conteúdos. Esse boletim pela manhã, meio-dia, a nossa live A Hora do Vasco. Tem conteúdo também chegando com informações às 5h30 da tarde e depois fechando o dia 9 horas da noite. Hoje o dia inteiro muito bem atualizado você estará aqui no canal. Então se inscreva, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo e é claro, não se esqueça de deixar o seu like. O seu like avisa para a plataforma que o vídeo começou e que o conteúdo de Vasco é positivo e ajuda a gente a sair também da punição imposta aqui pela plataforma. Muito obrigado pelo seu joinha e pela ajuda aqui ao canal. É de graça. Olha só, nesse vídeo vou trazer detalhes de jogadores oferecidos ao Vasco e vazando todas as informações de bastidores. Exatamente, em meia ofensivo e zagueiro sendo oferecido ao Cruz Maltino e amplamente recusados. Eu vou trazer detalhes dessa informação porque o Palmeiras pode vir quebrado contra o Vasco na quinta-feira às 7h30 da noite, você vai ficar sabendo como. E olha só, em Rodrigo Caetano retornando ao Vasco, a São Januário. Bom, tem muita informação nesse vídeo e eu quero começar falando sobre a premiação no Campeonato Carioca, né? O Puma Rodrigues foi eleito ontem e foi participar da cerimônia de premiação, né, como o melhor lateral direito da competição. O Puma, na minha opinião, é um bom lateral direito. Eu acho que disputa vaga com o Paulo Henrique essa temporada, exatamente porque o Paulo Henrique não está tão bem, né? Acaba que eleva a moral do Puma Rodrigues na vaga como titular. O jogador que finaliza um pouco melhor que o Paulo Henrique. Tem também a bola aérea mais eficiente que o Paulo Henrique. A única diferença ali é que o Paulo Henrique é muito mais forte fisicamente, muito mais veloz. Eu acho que se o Puma conseguir atingir, né, um nível de velocidade e força física não tão próxima assim, porque é difícil chegar, porque o Paulo Henrique é muito mais da natureza do jogador, mas um pouquinho melhor daquilo que ele desempenha hoje, eu acho que o Puma pode ser o lateral direito titular do Vasco na temporada. Eu queria saber a sua opinião já no início desse vídeo. Você concorda comigo? Puma ou Paulo Henrique se você fosse escalar contra o Palmeiras? Coloca ali nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Puma ou Paulo Henrique titular no próximo jogo? Vai lá que eu quero saber o que você acha sobre isso. Eu vou dar uma passada nos comentários para entender o seu posicionamento. E falando sobre a premiação, a cerimônia ontem, o Puma Rodrigues revelou que o técnico Renato Portaluppi não estava gostando nada das questões físicas do elenco, treinou, né, de forma direta, né, essa intensidade, essa parte física nos últimos dias, e está preparando a equipe para entrar em campo contra o Palmeiras, tá? Não existe equipe definida, o Puma revelou ontem e, claro, né, elogiando um pouco sobre essa situação envolvendo a chegada de Renato Portaluppi. Tudo ontem aconteceu na cerimônia de premiação do Campeonato Carioca. E olha só, falando em premiação, falando em Campeonato Carioca, tivemos uma surpresa ontem também, né? O Vasco foi a defesa menos vazada da competição. Parece até piada, né? O Vasco, que tinha aí como seu pior momento defensivo da era Diniz, teve aí a sua premiação, né, como a defesa menos vazada da competição. Vale ressaltar que o Flamengo começou, né, com o Sub-20 ali, vários jogos iniciais do Carioca. O Vasco já começou ali com a equipe principal, acabou tendo aí, né, a zaga, né, menos vazada da competição. Enfim, só números? Queria saber a sua opinião lá nos comentários, né, porque para mim, dificilmente, né, a gente poderia classificar a melhor zaga no sendo do Vasco, né, vai ser a menos vazada. A melhor ainda, o Vasco precisa muito trabalhar esse setor defensivo. Olha só, hein? Bastidores pegaram fogo e a verdade sobre Samir no Vasco. Vou trazer informações diretas para você aqui a respeito desse jogador e também sobre outro atleta que desfilou na Premier League por muito tempo e também na seleção inglesa. Olha só, falando sobre o Samir, jogador de 31 anos de idade, tá na Arábia Saudita, né, no Al Najma, né, tem contrato lá até junho de 2027, basicamente pouco mais de um ano de contrato, né? E claro, a gente teve a informação
informação até vinda do AV que sim, o jogador foi oferecido ao Vasco nessa janela de transferências e não foi aproveitado. Foi amplamente recusado pelo departamento de futebol do Vasco. Jogador de 31 anos de idade, ex-Flamengo, né? Um jogador com saúde, ainda tem muita coisa para rodar, né? Tem muita água para rolar, mas não foi aí bem visto nesse momento da janela de transferências e continua no Al Najma para continuar a sua carreira. Será que no meio do ano o Vasco pode se reforçar com esse jogador que está na pauta, foi oferecido, está anotado ali no departamento e na alta cúpula do futebol do Vasco? Corre lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque eu vou te falar sobre outro jogador que foi oferecido ao Vasco. Estou falando de Jesse Lingard, ele que acabou de acertar, né, sua ida ao Corinthians, meia ofensivo que também joga pelos lados. Atuou muito tempo no Manchester United, né? Atuou no West Ham, seleção inglesa, um jogador conhecido internacionalmente, fechou agora com o Corinthians um contrato, né? Jogador da mesma idade do Philippe Coutinho, é da geração, né, do Philippe Coutinho ali, de 1992, tem 33 anos, chegou no Corinthians, mas antes foi oferecido ao Vasco, e o Vasco afastou também o interesse em Jesse Lingard, jogador que poderia ter se transferido para o Cruz Maltino, e vou falar para você, hein? Pode fazer falta, porque o Vasco perde o Philippe Coutinho, que era o jogador dessa posição, e não tem uma referência técnica hoje no elenco. Talvez seria esse nome, né? Um possível substituto ao Philippe Coutinho para vestir a 10 do Vasco. Mas passou, o Corinthians já fechou a contratação do inglês e agora a situação fica ruim para o Vasco, porque o mercado, janela de transferências está fechada para janela internacional e, claro, só temos aí a janela doméstica que fecha, né, no dia 27 de março e o Admar Lopes mapeia esse mercado, que é um mercado muito limitado, infelizmente. Mas aí, você acha que o Vasco deu bobeira nesses dois jogadores, no Samir e no Lingard? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião, porque eu quero entender o que você acha sobre esse assunto, beleza? Olha só, hein? Rodrigo Caetano acerta o seu retorno a São Januário, estará presente novamente. O Rodrigo Caetano e o Tomás Araújo, dois responsáveis ali, dirigentes da CBF, estarão acompanhando Vasco e Palmeiras para observar jogadores. É isso mesmo, tá? Existem outros jogos onde estarão Ancelotti, entre outras pessoas ali. O Ancelotti vai assistir o Mirassol hoje, né? E vai estar acompanhando esse jogo. Já Rodrigo Caetano acerta sua ida a São Januário e acompanhará Vasco e Palmeiras, jogo quinta-feira, 7h30 da noite, arbitragem definida de Sávio Pereira Sampaio e, claro, um jogo muito importante para o Vasco voltar a vencer a virada de chave do Cruz Maltino à frente de Renato Gaúcho. Será que Rodrigo Caetano pode observar alguns jogadores do Vasco para a seleção brasileira? Bom, Paulo Henrique é um dos cotados aí para uma possível vaga, né, na lateral direita para a Copa do Mundo. O Léo Jardim corre bem por fora. O Ryan, que seria um jogador mais próximo da seleção brasileira, acabou saindo, está atuando no Bournemouth, lá da Inglaterra, que também jogador que se aproxima dessa lista, dessa pré-lista aí do Carlos Ancelotti. É a situação envolvendo Vasco e seleção brasileira, parece que se resume no Paulo Henrique e também ali num possível, mas bem difícil momento do Léo Jardim, que eu acredito que não aconteça na seleção brasileira nesse momento. Em contrapartida, não temos jogadores para essa função. Ao contrário, para a seleção colombiana, ali a gente tem até o Andrés Gomes, que está em excelente forma e deve estar junto com a seleção colombiana nessa Copa do Mundo. Beleza? Olha só, então esperando aí Rodrigo Caetano chegar em São Januário no dia 12, né? Agora terça, quinta-feira, né? Às 7h30 da noite. Olha só, queria comentar com vocês o seguinte: Vasco encara o Palmeiras, recebe o Palmeiras e o Palmeiras parece que pode vir quebrado. Só que essa presença do Rodrigo Caetano me preocupa, porque pode ser o imã para jogadores que estão desgastados, jogadores que não podem aí, né, se dar ao luxo de estar fora do jogo, exatamente por conta da presença do dirigente que vai estar observando ali. Por exemplo, o Vitor Roque saiu com dores do jogo contra o Novo Horizontino, poderia ser poupado, existe a dúvida, mas com o Rodrigo Caetano presente, óbvio que o Vitor Roque não vai querer deixar espaço para outros jogadores e vai querer aparecer para essa possível ida à Copa do Mundo, né? Outros jogadores também estão de olho, como o John Arias, que também saiu com dores por conta de uma pancada, também deve querer jogar exatamente por conta dessa questão da Copa do Mundo, apesar que o John Arias é colombiano, mas concorre contra Andrés Gomes, né, que é um jogador que joga no seu mesmo setor de ataque, ali jogando pelos lados. Então,
são imãs que fazem jogadores que poderiam ser poupados jogarem contra o Vasco. Mas ainda são dúvidas, tá? Ainda são dúvidas, podem não atuar, né? Como o Paulinho, que vem se recuperando aí e não deve vestir a camisa do Palmeiras ainda essa semana. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu volto, grava aí, hein? Meio-dia live, 5h30 da tarde. Segunda edição, segundo boletim de notícias e 9 horas da noite a live para fechar com todas as informações do dia. Então, 5h30 da manhã, 5h30 da tarde. Vídeo, lives, meio-dia e 9 da noite. O seu dia inteiro aqui de informações, um tete-a-tete aqui comigo todos os dias. É muito bom ter a sua presença, uma excelente manhã de terça-feira. Um forte abraço, saudações vascaínas.